Vamos embora então, pessoal, para a aula de hoje, ó. Vamos começar ela cedo, porque é uma aula bem megalomaníaca, assim como a outra. Vamos explicar bastante coisa para vocês hoje, vamos revisar bastante coisa. Eu espero que vocês consigam rememorar, desbloquear conhecimentos antigos, porque vocês precisam desses conhecimentos para a indústria, ainda mais você que quer trabalhar na indústria. Ó, olha que livro maravilhoso. Coloquei até a capa dele aqui. Hoje a gente vai usar vários conceitos dele. Introdução à espectroscopia, conhecido como Pavia, né? Que é o sobrenome do primeiro autor dele aqui, que organizou o livro, né? E nesse sentido, hoje a gente vai falar da espectroscopia aplicada ao controle da qualidade. Então nós vamos explorar especificamente o ultravioleta visível e o infravermelho. Vocês já tiveram disciplinas com esse conteúdo lá no passado, né? Então hoje a gente vai atualizar esse conteúdo, rememorar esse conteúdo. Eu vou explicar para vocês os fundamentos da técnica, né? Para que vocês possam desenvolver isso dentro de uma possível vaga que vocês ocupem numa indústria farmacêutica. Essa disciplina é uma preparação para isso também, tá? Acabou de chegar minha melhor aluna, que trabalha na bioquímica, daqui a pouco ela vai estar lá no controle de qualidade, se Deus quiser. Então a pergunta norteadora da nossa aula de hoje é como a interação da matéria com a radiação pode ser utilizada para identificar e quantificar substâncias no controle da qualidade. Então o que acontece? Nós temos analitos, né, presentes nas amostras de medicamentos que nós queremos analisar. Então a gente tem que fazer aqueles testes de controle de qualidade que nós vimos, que estão relacionados, né, com a quantificação do teor de medicamento, nos comprimidos, etc. A gente já comentou que essas técnicas são as mais importantes porque liberar um medicamento em que falte princípio ativo ou que exceda em princípio ativo pode trazer consequências trágicas para a população. Falamos também da diferença entre a farmácia de manipulação e a indústria. Então, a RDC 67, que controla a qualidade na farmácia de manipulação. E a escala é bem menor. Quando uma indústria produz um medicamento, ela vai fazer bilhões de comprimidos. Então, o impacto que isso tem é muito maior na sociedade. Aí o controle de qualidade também muda para a indústria, né? E aí nós estruturamos essa aula de hoje utilizando como principal referência esses conceitos, espectros e tabelas apresentados no Pavia, Introdução à Espectroscopia, para mostrar para vocês essa questão. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí eu vou disponibilizar para vocês os capítulos específicos do ultravioleta e do infravermelho. Então, quando essa aula estiver lá no AVA, é só você clicar nesses links aqui, ó, nesses hiperlinks. Vocês já vão acessar na nuvem os capítulos do Pavia relacionados com ultravioleta e infravermelho. Professor, vou precisar ler tudo, decorar tudo? Obviamente que não. Eu já comecei a fazer uma atividade para vocês relacionada a ultravioleta e infravermelho, que eu vou colocar lá no AVA. A atividade da aula passada eu já coloquei lá para vocês também, atividade 1, para vocês fazerem. Treinar aquilo lá vai ser muito importante por conta dos exercícios que eu vou cobrar de vocês na prova. Lembre-se que eu não vou colocar 3 diluições, igual naquele exercício que nós fizemos em sala, não vai ter aquele nível de complexidade, mas você tem que entender essa matemática. E essa matemática é aplicada no dia a dia de qualquer farmacêutico, esteja ele onde estiver. Se vocês forem para a farmácia universitária, vocês vão ter que calcular a dose. A massa do paciente interfere nisso, então, sei lá, são 5 miligramas por quilo do paciente. Qual a massa dele? Assim vai. Vocês vão ter que, no dia a dia do varejo farmacêutico mesmo, na farmácia sem manipulação, calcular, por exemplo, quantas, de acordo com as unidades internacionais que são necessárias para a posologia de uma caneta daquelas, pode ser até a caneta emagrecedora, né? Quantos microlitros vão ser aplicados no paciente. Então, esse mesmo raciocínio, basicamente, a famosa regra de 3. Mas ele tem que interpretar essa regra de 3, né? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, Tatá? Ao final dessa aula, eu gostaria que vocês pudessem compreender a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Então, a gente vai usar alguns conceitos de biofísica para mostrar para vocês como é que isso acontece. Vocês vão ter que me explicar esses conceitos, decorar esses conceitos? Não. A gente só vai comentar a respeito deles, calma. Relacionar comprimento de onda, frequência e energia. Então esse é o início
da investigação desses métodos químicos para quantificar os compostos orgânicos no controle de qualidade. Então, a partir do momento que a gente faz essa relação de comprimento de onda, frequência e energia, isso vai servir para o ultravioleta, para o infravermelho e para a ressonância magnética nuclear, que é o RMN, que é uma técnica que também vocês já estudaram ao longo do curso. A espectrometria de massas vai estar na aula que vem, aí eu vou trazer também vários exemplos para vocês. Mas ela não, vamos dizer assim, não trabalha especificamente com luz, com radiação eletromagnética, tá? Então, a diferenciar também os princípios da espectrofotometria UV visível e da espectroscopia no infravermelho. Relacionar a estrutura química das substâncias ao seu comportamento espectroscópico. E aí a estrutura química vai dar perfis diferentes, né, de UV visível e de infravermelho. Então, é por mudanças no ambiente químico dos átomos que estão em cada molécula, é que os espectros obtidos, tanto no ultravioleta quanto no infravermelho, ultravioleta visível e infravermelho, são diferentes. Então, essas características intrínsecas da molécula, da estrutura dela, geram sinais diferentes nesses equipamentos. É isso que permite com que nós utilizemos essas técnicas para identificar e, porventura, até mesmo quantificar essas moléculas. E aí tem exemplos para vocês durante a aula sobre isso. No UV visível, existe a relação entre absorbância e concentração. Então, nas aulas anteriores, quando a gente viu a curva de calibração, um dos quesitos necessários para que a curva seja construída é que, conforme a concentração do analito aumenta, a absorbância relacionada ao analito também aumenta proporcionalmente. Não é possível construir a curva de calibração utilizando a absorbância para quantificar analitos nas amostras, tá? E no caso do infravermelho, não acontece uma absorção de energia eletromagnética na molécula que permite saltos eletrônicos, como é o caso do ultravioleta visível. No infravermelho, as ligações químicas se movimentam, vibram, tá? Então é uma energia menor, não permite salto eletrônico, mas permite a vibração das ligações. Então no infravermelho, ao final da aula, vocês vão reconhecer a relação entre vibrações moleculares e as bandas de absorção no infravermelho. Então, conforme o ambiente químico das ligações químicas da molécula, ao absorverem essa energia, as ligações vão vibrar e vão dar sinais no infravermelho que são perceptíveis para grupos específicos de moléculas. Olhando para vocês, eu já percebo vocês desbloqueando as memórias lá das disciplinas do passado que vocês usaram essas técnicas, tá? E aí vamos identificar lá no finalzinho a aplicação do UV visível e do infravermelho no controle da qualidade. Então vem comigo nesse passeio relacionado à espectroscopia. Antes de falar do equipamento, antes de falar das técnicas, a gente precisa definir o que é a luz para vocês. A luz é uma forma de energia que se propaga pelo espaço, tá? Então a luz, que é gerada lá dentro da estrela-Sol, passa pelo espaço sideral, que é um vácuo, e chega aqui na Terra. Durante muito tempo, os cientistas buscaram compreender qual era a natureza da luz. E aí, pessoal, nessa caminhada, percebam o seguinte: vocês não precisam decorar esses temas. As palavras que vão ser atribuídas para explicar aqui. Porque a maioria dos conhecimentos, né, das abordagens físicas, são convenções. Então, nós enxergamos a natureza, criamos termos, criamos teorias, criamos explicações que tentam se adaptar e explicar esse fenômeno natural aí. Mas quer dizer que é verdade? Quer dizer que é algo que é imutável? Não. Então, muitas vezes, alguns termos da aula de hoje, vocês vão achar meio confusos, meio estranhos, mas são convenções que os cientistas adotaram para poder explicar o fenômeno, tá? No que é que nós estamos interessados aqui no controle de qualidade voltado para a indústria farmacêutica? Na técnica. Mas antes de mostrar a técnica, vamos fazer uma pequena introdução. Experimentos demonstraram que ela apresenta características tanto de onda quanto de partícula. Então a luz, ela ora se comporta como onda e ora como partícula.
Quando você está lá na beira do Rio Paraíba, joga uma pedra, não surgem várias ondas? Essas ondas só se propagam na matéria. E o espaço é um vácuo. Então, lá no espaço, quando ela sai do Sol até chegar aqui, ela vai se comportar como partícula. E quando ela interage com algum componente que é material, né, matéria, ela se comporta como onda. Beleza? Esse comportamento é conhecido como dualidade onda-partícula. Aqui eu pus a capa do famoso disco. Alguém sabe qual que é? Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Então aqui nós vemos a luz branca incidindo num prisma, e aí ela sofre uma difração, né? E aí todos os outros comprimentos de onda que compõem a luz branca podem ser detectados. Então a luz branca tem todas essas cores. É por isso que a gente enxerga essas cores, né? Dependendo da característica química do material, ele absorve alguns comprimentos de onda e reflete outros. Aí você vê a cor marrom, a cor amarela, a cor preta. Hoje, excepcionalmente, eu não vim de preto, eu ia fazer par com muita gente da aula hoje, né? Vim de cinza. Mas o que significa a cor preta? Que ela absorve todos os comprimentos de onda. A cor branca reflete todos os comprimentos de onda. Aí o olho captura isso. E no caso da luz se comportando como onda, que tipo de onda é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, tá? A luz pode se propagar como uma onda eletromagnética. Ela é formada por oscilações com um campo elétrico e de um campo magnético. Então aí a gente já começa a entrar na física. Não é o nosso objetivo. Nem eu consigo explicar isso mesmo para vocês com riqueza de detalhes. Mas ela se comporta como uma onda e uma onda eletromagnética. Esses campos oscilam enquanto a radiação se propaga pelo espaço. Por isso utilizamos o termo radiação eletromagnética. A luz visível é apenas uma pequena parte das radiações eletromagnéticas existentes. Então, dentro de todo o espectro de radiação eletromagnética, a gente tem uma pequena partezinha que é a radiação eletromagnética correspondente à luz visível. Ultravioleta, que o equipamento UV-Vis usa também. O infravermelho, que é o que o equipamento de infravermelho usa, também são radiações eletromagnéticas. E o que diferencia uma radiação da outra? As radiações eletromagnéticas podem apresentar diferentes comprimentos de onda e frequências. Então isso é que faz a diferença para eu dizer que uma radiação dessas é ultravioleta, visível, infravermelho, micro-onda, onda de rádio, tá? Então é a característica de comprimento de onda e de frequência que diferencia essas radiações. Então, por exemplo, o UV visível vai trabalhar numa faixa de comprimentos de onda com a lâmpada que ele tem lá dentro dele, que está dentro do UV visível. E o infravermelho vai ter uma lâmpada que vai emitir luz no comprimento de onda da radiação eletromagnética infravermelho. Beleza? Então, o comprimento de onda é a distância entre dois pontos equivalentes de uma onda. A onda, quem aqui já surfou? Não tem a parte da onda que tem uma crista? Então, a distância entre duas cristas é o comprimento da onda. E a frequência indica quantas oscilações de onda ocorrem por unidade de tempo. Tá? Comprimento de onda e frequência são inversamente relacionados. Então, se a onda tem um comprimento muito grande, passa uma onda, demora um tempão, passa outra onda. A frequência é maior. Agora, se a onda tem um comprimento de onda bem pequenininho, a frequência com que essas ondas passam é muito maior. Tá? Vou mostrar isso na imagem para vocês perceberem melhor. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia da radiação. E aí, se a frequência for muito pequena, né, vamos dizer assim, né, isso indica que o comprimento de onda é grande. Então essa onda carrega pouca energia. Agora, quando o comprimento de onda é pequeno, a frequência é muito grande, esse aumento da frequência está associado com a quantidade de energia que é transmitida.
Quanto menor a frequência da onda, então, maior a energia que ela tem. Você me pergunta, por exemplo, quantas estações de rádio existem no Brasil? Várias, né? Elas são um perigo para a nossa saúde? Não são. A onda de rádio é a que tem o maior comprimento de onda. Então a frequência dela é muito baixa. E aí ela carrega pouca energia. Então ela não chega a ser um prejuízo para a nossa saúde. Tá? Já a radiação ultravioleta, a gente tem, por exemplo, nas cabines de segurança, uma luz ultravioleta que faz uma asepsia do local, certo? Você não pode ficar exposto à radiação ultravioleta. Se você for para a praia tomar um sol, você gosta de praia? Passa o quê? O filtro para te proteger da radiação ultravioleta. Por quê? O comprimento de onda dela é menor do que a onda de rádio, consequentemente a frequência dela é maior, com a maior frequência ela passa mais energia, onde ela atinge. Nisso ela pode atingir o núcleo das nossas células e causar mutações. Se essas mutações perdurarem, isso pode dar origem ao famoso câncer de pele. Então é onde a gente tem que se proteger da radiação ultravioleta, tá? E aí é justamente essa diferença aí de energia que determinará como a radiação poderá interagir com uma molécula. Se ela tem mais energia, ela vai interagir de uma forma diferente com a molécula, pode até destruir a molécula, como eu dei o exemplo da radiação ultravioleta. Se ela tem uma energia ali intermediária, ela vibra as ligações. Se ela tem uma energia um pouco maior, ela provoca saltos eletrônicos na molécula, dos elétrons pertencentes aos átomos da molécula. Com uma energia mais fraca, ela vibra as ligações da molécula. Esse é o princípio do ultravioleta e do infravermelho. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o espectro que a gente chama de espectro eletromagnético, tá? As radiações eletromagnéticas, então, são organizadas de acordo com seu comprimento de onda, frequência e energia. Aqui eu tenho a frequência, né, nessa reta, e aqui eu tenho o comprimento de onda. Ó. Aqui o comprimento de onda, pessoal, está um pouco difícil de ver, mas é 10 a menos 14, ou seja, um comprimento de onda pequenininho. Consequentemente, a frequência é altíssima, 10 a 22. Então essas ondas têm muita energia. Aqui a gente está falando dos raios cósmicos. E aí lembra dos quadrinhos, né? A gente vê raios cósmicos nos quadrinhos aí, frequentemente. Do lado dos raios cósmicos, a gente tem os raios gama. Qual super-herói sofreu uma irradiação de raios gama e ficou verde? Não, eu acho que o Superman ele fica forte por causa dos raios cósmicos. Porque no Krypton não tinha. Como é que é? O Sol. Isso. Isso. Mas o Hulk foi irradiado por raios gama. E aí, por ser um raio muito energético, é por isso que o Hulk é forte. Faz sentido, eu tô maluco? E aqui, ó, com baixa energia, a gente vai tendo as ondas de rádio. Então, o comprimento de onda, ó, 10 a quinta, é um comprimento de onda muito grande. Então, a frequência 10 a quarta é uma frequência alta. E aí ela não carrega tanta energia. Eu posso colocar, então, uma estação de rádio aqui e eu posso ficar perto desse rádio que eu não vou sofrer problema algum. Mas se eu ficar perto de uma radiação gama, se eu ficar perto do raio-x, tanto que quando a gente vai fazer um procedimento para raio-x, né, usa aquele colete de chumbo. Que se você for fazer o raio-x sem a proteção, aquilo tem tanta energia que vai impactar nas suas células. Faz sentido agora? Dá uma olhada aqui então no Hulk, que sofreu irradiação dos raios gama. Quer dizer, Bruce Banner, né? Aí, depois dessa irradiação, virou o Hulk. Aqui nós temos as ondas de rádio, um pouco mais fracas, ó, que as ondas de rádio, a gente tem os micro-ondas, as micro-ondas. Vocês têm micro-ondas em casa? Não tem? Porque tem gente que, principalmente, né, das gerações anteriores, né, fala que o micro-ondas é perigoso e tal. Beleza. Tem uma frequência maior do que a onda de rádio.
Mas se você usar um micro-ondas que está adequadamente produzido e seguro perante o Inmetro, esse risco não existe. Porque existem proteções aqui que vão impedir que essas ondas escapem, né? E veja como é que é o funcionamento do micro-ondas. Se ele tivesse uma radiação de muita energia, ele ia destruir os alimentos, concorda? O que ele faz simplesmente é interagir com as moléculas de água presentes no alimento. Quando essas ondas agitam essas moléculas de água, transferem energia para as moléculas de água, elas se agitam, acabam agitando os outros componentes do alimento, e aí o alimento esquenta. Porque não existe calor e frio, existe um estado de agitação das moléculas, né? Para o alimento estar quente é porque as moléculas estão agitadas. Faz sentido, minha melhor aluna? Então, aqui dá para mostrar para vocês também essa interação, ó, do comprimento de onda, a frequência e a energia. Então, lá nos raios gama, ó, o comprimento de onda é bem pequeno. Consequentemente, a frequência é alta, ó, 10 a 21. E a energia, por sua vez, também é alta, ó, 10 a 7 eletronvolts. Então, isso aqui destrói células, destrói completamente qualquer ser vivo, por exemplo. E lá na onda de rádio, o comprimento de onda, ó, é 10, é um comprimento de onda muito maior, né? E 10 metros, né, de comprimento de onda, pensa. Então a frequência é uma frequência que é mais baixa, 10 a sétima, consequentemente a energia que ela carrega é muito pequena, 10 a menos 7 eletronvolts. Tá? E os equipamentos do controle de qualidade, pessoal, vão usar essas radiações eletromagnéticas. Aqui a gente está falando do ultravioleta visível, que é o equipamento UV-Vis. Aqui é o equipamento de infravermelho e aqui é a ressonância magnética nuclear. Então veja a importância desse espectro eletromagnético para a gente entender os métodos de identificação de compostos orgânicos que existem no controle da qualidade. Uma representação diferente, né, do mesmo fenômeno. Então aqui a gente tem a região do ultravioleta, e aqui você já tem que ficar esperto, porque isso aqui causa problemas para você. Aqui a gente tem o visível, e aqui a gente tem o infravermelho. O infravermelho já não é tão perigoso, porque, por exemplo, no controle remoto tem infravermelho. Nesse equipamento aqui tem infravermelho. Então ele é menos energético. As câmeras de segurança, para filmar à noite, elas estão usando uma luz infravermelha. Então não é tão perigoso para nós, porque tem menos energia em comparação com a radiação, por exemplo, ultravioleta. Beleza? Então, o que acontece quando essa radiação encontra a matéria, né? A gente já vem dando alguns exemplos durante a aula. Quando a radiação eletromagnética atinge uma amostra, ela pode interagir com as moléculas presentes. Então, quando a radiação ultravioleta atinge sua pele, interage com as suas células. Quando ela atinge a amostra, ela vai interagir lá com seus analitos. Parte da radiação pode ser transmitida através da amostra, e parte pode ser refletida ou espalhada. Então, aqueles constituintes da amostra que têm afinidade por conta da sua estrutura química a um determinado comprimento de onda, vão absorver esse comprimento de onda. Então, em determinadas frequências em que essa onda é utilizada, né, essas ondas podem ser absorvidas pelas moléculas. Na espectroscopia, estamos particularmente interessados nessa absorção de energia. E aí eu preciso escolher comprimentos de onda específicos dependendo do analito que eu estiver verificando na amostra, né? Mas uma molécula não absorve qualquer quantidade de energia. Por que uma molécula nunca absorve? Por que uma molécula absorve algumas radiações e outras não? Então, as moléculas possuem níveis de energias definidos, de acordo com os átomos que compõem a estrutura da molécula, né? Ela adquire níveis de energia internos que são bem definidos. Então, ela não consegue absorver todas as radiações. Ela fica específica só para algumas frequências. Para que ocorra essa absorção, então, a energia da radiação deve ser compatível com a diferença entre dois níveis de energia da molécula. Quando isso acontece, a molécula absorve energia e passa para um estado de maior energia.
Então ela tem um estado de menor energia e um estado de maior energia. Dependendo da radiação, então, que incide sobre ela, ela muda de estado, do seu estado de menor energia para um estado de maior energia, absorvendo essa radiação. É aqui que o UV visível e infravermelho começam a contar histórias diferentes sobre uma mesma molécula. E aqui, antes de continuar, eu queria detalhar um pouco mais o exemplo do filtro solar que nós já usamos na aula, né? O filtro solar, pessoal, ele é composto por um filtro físico e um filtro químico. O que seria um filtro físico? Por exemplo, um espelho, ele não reflete a luz? O dióxido de titânio, que eu coloquei aqui uma foto de uma eletromicrografia de transmissão, ele é um filtro físico, porque ele age como se fossem espelhos, e ele é incorporado lá no filtro solar. Então a difração dele é muito alta, o raio bate nele e se reflete. Então ele é incorporado no filtro solar para fazer isso com os raios da radiação ultravioleta, que vem do Sol. E aqui a gente tem um filtro químico, ó, que é o bemotrizinol, também é adicionado nos filtros solares. Como que esse filtro químico funciona? Os comprimentos de onda da luz ultravioleta vão ser absorvidos por essas regiões aqui, ó, em que eu tenho várias duplas ligações conjugadas. Abrindo um pequeno parênteses, quando a gente for aprofundar mais na ultravioleta, vocês vão lembrar daquelas tabelas que vocês usavam nas aulas? E aí eu recortei algumas tabelas do livro do Pavia, né, para mostrar para vocês, um anel aromático, a absorção dele é de 230 nanômetros. 230, 200 e poucos nanômetros é justamente a frequência do ultravioleta. Então é por isso que esses compostos são incorporados nos filtros solares para nos proteger da radiação ultravioleta. Faz sentido? O filtro solar, portanto, ele é constituído de um filtro físico e um filtro químico. Tá? O filtro físico é o dióxido de titânio e o filtro químico tem várias duplas ligações conjugadas para absorver essa radiação e, com isso, muitas vezes ela até se desgasta. É por isso que existe o FPS. Quem acertar o que é FPS ganha 1 trilhão de pontos tempo esgotado. Fator de proteção solar, muito bem. O que significa, então, um FPS 100, um FPS 60 e um FPS 30? A duração do tempo em que aquele filtro solar te protege de 99,8% da radiação ultravioleta. O FPS 100 é por 100 minutos. O FPS 60 é por 60 minutos. E o FPS 30 é por 30 minutos. Depois, isso aqui começa a quebrar com a radiação ultravioleta. Começa a gastar. E aí, você não vai ser protegido mais contra 99,8%. Vai começar a ter uma proteção de 97, 96, 95, 94, entendeu? Não é que ele fica imediatamente inútil depois de 100 minutos, 60 minutos e 30 minutos. É que ele vai te proteger contra uma porcentagem menor de radiação ultravioleta. Isso é uma pergunta clássica do controle de qualidade associado a filtro solar. Aí eu pergunto para vocês, posso perguntar na prova uma questão com filtro solar, filtro físico, filtro químico, associado ao controle de qualidade? Aí eu vou contar uma história. Não é? Nas farmácias de manipulação, a produção dele, né? O controle de qualidade do filtro solar na farmácia de manipulação e na indústria também segue uma equação, que é a equação de Mansur. Então esse filtro vai lá para a análise de controle de qualidade depois que você fez, a empresa vai pegar o filtro, vai diluir, vai colocar num espectrofotômetro UV-Vis e vai fazer o teste de qualidade dele na região do ultravioleta, para ver quanto de absorvância ele tem na região do ultravioleta. Se absorver bastante, o filtro passa no teste. Por quê? Porque ele tem dióxido de titânio e o bemotrizinol aí como exemplo de filtro químico. Se não absorver, é porque ele é só um creme. A diferença do filtro solar e de um creme é essa. No filtro solar você incorpora esses dois ativos.
Vocês acham que o filtro solar é lucrativo para manipulação? Quanto custa lá aquelas marcas tradicionais? Não são bem caras. E o filtro solar é um creme que você incorpora esses dois ativos. Então, é fácil competir com os de marca. E aí, se você for parar para ver, para calcular isso aí, a lucratividade dentro do grama lá do filtro solar é mais de 1000%. No preço que você estiver comercializando na manipulação, qualquer que seja o mercado em que você atue. Se você usar o preço de mercado, é mais de 1000% de lucro. Vocês já perceberam essa mudança que aconteceu quando eu trabalhava na Raia? Vem aquela linha NIDS, né? A NIDS é da Raia? Ou é da Pacheco? Da Pacheco. Qual que é a da Raia? NIDS é da Raia. Aí veio a linha NIDS da Raia com protetor solar. Não tem? O NIDS? Aí a Pacheco ela tem outra, que eu esqueci o nome agora. Mas também tem, tipo, o equivalente da NIDS para a Raia, tem a da Pacheco. Entendeu? A Moderna também tem. Vai ter seu filtro solar. Porque é muita lucratividade em cima, né? Aí a Raia fazia, na época eu trabalhava lá, várias promoções, etc. Para fazer você se acostumar, né? A sair daquele filtro solar de marca e escolher o dela, que também funciona. Também tem qualidade. Hã? MP? Marca própria. É muito mais lucrativo, né? Sem concorrência, exatamente. E qual outro exemplo? Nós já até falamos aqui na aula de hoje, para a gente começar a entender essa interação da radiação eletromagnética com a matéria. A luz branca contém diferentes comprimentos de onda da região visível. Quando essa luz incide sobre o material, algumas regiões do espectro podem ser absorvidas seletivamente. Então, aquilo que é absorvido seletivamente você não enxerga, mas o que reflete vai parar lá dentro do seu olho, aí você enxerga a cor, tá? Então, as outras são refletidas, chegam nos nossos olhos. A combinação dos comprimentos de onda que chegam aos olhos determina a cor que nós percebemos nos materiais. Assim, a cor observada está relacionada às regiões de luz visível que não foram absorvidas pelo material. Então, os materiais têm constituição química específica, uma conjuntura molecular ali dos átomos e das ligações próprias dele, que fazem com que eles interajam de forma diferente com a luz. Algumas desses comprimentos de onda vão ser absorvidos, outros vão ser refletidos, tá? Assim, então, essa cor observada está relacionada às regiões da luz visível que não foram absorvidas pelo material. A absorção seletiva da luz está diretamente relacionada à estrutura química dessas substâncias. E aí dá uma olhada, pessoal, nesses quadros que eu trouxe aqui para vocês. Parecem que é o mesmo quadro repetido várias vezes, né? Mas, na verdade, esse pintor, o Monet, ele pintou quadros diferentes da mesma paisagem em momentos diferentes do dia. Então, veja que interessante. Aqui, o objeto, a matéria, era a mesma. O que mudava era a fonte que emitia essa luz. Então, os comprimentos de onda que chegavam nessa estrutura, né, que é a Catedral de Rouen, na França, acabavam sendo diferentes. E aí a característica do material que constitui a catedral refletia uma luz completamente diferente. Fiz questão de colocar esse exemplo para vocês, porque vejam que é um esforço, né, que foi feito lá atrás, na tinta, no método artesanal, para mostrar essa diferença que existe entre o comportamento da luz nas paisagens, né? Então isso aí aconteceu entre 1892 e 1894, Claude Monet produziu essa série de pinturas da Catedral de Rouen. Aqui tem 18 quadros, mas eu acho que ele fez 30 ou mais de 30 por aí. E muitas vezes, segundo relatos, falam que ele estava com mais de um quadro ao mesmo tempo. Conforme o tempo passava, ele ia atualizando um e outro. O cara era mais ou menos uma IA da pintura, né? Então a fachada representada permanecia essencialmente a mesma, entretanto Monet a observou em diferentes horários e condições atmosféricas. A mudança da iluminação alterava as cores percebidas na superfície da catedral.
Assim, um mesmo objeto podia apresentar aparências completamente diferentes dependendo da luz que incidia sobre ele e chegava aos olhos do observador. Tá? Então esse é um bom exemplo para vocês verem, né, que dependendo da luz que incide, do comprimento de onda dela, a interação da matéria com ela muda, aquilo que é refletido também muda, né, o que é absorvido muda. Então o objeto é o mesmo, a luz mudou, e nossa percepção também. Por que o Monet fez isso? A catedral não era propriamente o grande objeto de investigação dele. Então essa National Gallery aqui explica que o interesse estava nos efeitos variáveis da luz, da atmosfera, do clima e do horário, sobre um motivo que permanecia constante. Ele chegou a trabalhar então com várias telas simultaneamente, etc. Tá? E aí eu coloquei isso aqui porque eu sei que vocês gostam de fazer viagens internacionais. Então, se vocês estiverem na França nas próximas férias, forem visitar Paris, vale a pena conhecer aí a Catedral de Rouen, porque ela está numa cidade lá que, se não me engano, está a algumas horas de Paris. Então, vale a pena visitar lá o museu onde estão os quadros do Monet. Beleza? Então, a energia que é absorvida, ó, determina o que acontece com a molécula. Dependendo da luz que é emitida, aquele composto químico vai absorver uma quantidade específica de energia e essa molécula pode mudar se essa energia for muito grande. E nem toda radiação eletromagnética possui a mesma energia, como já mostrei para vocês. Então, quando uma molécula absorve radiação, essa energia pode provocar diferentes tipos de transições. E aqui está a principal diferença entre o UV visível e o infravermelho. Na região do ultravioleta visível, a absorção está relacionada principalmente a transições eletrônicas. Então, como ela é mais energética, ela vai lá no elétron do átomo e faz ele transitar para um nível de energia maior. Já a infravermelho, a absorção está relacionada principalmente a transições vibracionais. Ela é menos energética, então ela não consegue promover essa transição de nível energético do elétron, mas ela vibra o elétron. Com isso, vibram as ligações químicas da molécula. Então, o UV-Vis vai até os elétrons e a infravermelha vibra as ligações das moléculas. Diferentes regiões do espectro, então, fornecem diferentes informações sobre uma mesma molécula. Por exemplo, se eu tenho lá os elétrons do anel aromático, que nem dei de exemplo para vocês, quando eles fazem as transições eletrônicas para um nível mais energético, é num comprimento de onda específico. Essas mesmas ligações vibrando no infravermelho vão dar origem a um sinal de absorção em outro número de onda lá específico. Que aí, quando você vê o espectro de infravermelho, você vê o sinal característico de anel aromático. Disso vocês se lembram, mesmo que seja vagamente, de quando fizeram a disciplina, certo? Ou não? Ou deixa quieto? O que acontece então no UV visível? Ó? Quando a molécula absorve essa radiação, os elétrons dessa molécula absorvem essa energia. E aí eles vão ocupar níveis de energia definidos. Absorvendo essa energia, eles vão para um estado de maior energia e saltam para um outro nível energético. A gente chama esse processo de transição eletrônica. E aí, como é que a gente explica isso na prática? Eles estão no estado fundamental, esses elétrons, incide aquela radiação UV visível, eles obtêm, portanto, mais energia e saltam para um estado excitado. Essa absorção ocorre somente quando a energia da radiação é compatível com a diferença de energia entre os estados eletrônicos. Então, dependendo do ambiente químico em que esse elétron está, ele vai absorver num comprimento de onda específico dentro da faixa do UV visível. E é assim que nós diferenciamos as moléculas. A estrutura, portanto, da molécula influencia essa absorção UV visível. Nem todos os compostos absorvem radiação UV-Vis da mesma maneira. Ó. A absorção depende dessa estrutura eletrônica da molécula. Então, elétrons presentes em ligações π e elétrons não ligantes podem participar de transições eletrônicas. Então, lembra lá do composto que vai entrar como filtro químico do filtro solar? Ele tem várias ligações π e várias ligações π conjugadas. Então, quando esses elétrons absorvem energia, eles transitam
há um fenômeno de ressonância nessas ligações π. Então isso faz com que eles absorvam mais energia no espectro ultravioleta. A molécula resiste mais a isso, tá? Então a presença de duplas ligações, sistemas conjugados, que é uma π conjugada à outra, né? E grupos aromáticos influencia essa absorção, mudando bastante o foco, mas indo para outra coisa que nos interessa muito, que é a farmacognosia. Quais são os componentes das plantas que estão relacionados com a absorção ultravioleta? Quem acertar ganha 2 trilhões de pontos, tempo esgotado. Flavonoides. Flavonoides são os compostos presentes na superfície das folhas, por exemplo, que estão associados com a absorção da luz ultravioleta. E eles têm o anel aromático na estrutura, conjugado com outras ligações π. Porque como eles funcionam igual aquele filtro químico que eu mostrei do filtro solar, só que estão dentro das folhas, né? Você vê que a folha fica no sol o dia inteiro e não queima, né? Na maioria das vezes, né? Tem folha que queima, mas tem plantas que não resistem ao sol, por quê? Porque não produzem seus flavonoides. Então o flavonoide é esse filtro solar da planta. E ele tem o ciclo dele, lá não coloquei na aula, né? Lembrei disso agora para falar para vocês, mas é o ciclopentano perhidrofenantreno, característico do flavonoide, que tem duplas ligações conjugadas. Por isso que ela absorve a radiação ultravioleta. Beleza? Então, determinadas regiões estruturais responsáveis pela absorção são chamadas de cromóforos. Muitas moléculas têm seus cromóforos específicos. Então, a estrutura química determina esse comportamento do elétron ao absorver energia, e essa absorção da radiação permite, portanto, identificar qual estrutura química nós estamos falando. E o cromóforo é a região da molécula capaz de absorver radiação eletromagnética em determinada faixa de comprimento de onda. Então, no caso do flavonoide, ele tem lá o anel aromático com as duplas conjugadas. Essa região é o cromóforo do flavonoide, que absorve a radiação ultravioleta por conta do ambiente químico da sua molécula, tá? Geralmente está associada à presença de ligações múltiplas, sistemas conjugados ou estruturas aromáticas. Então, o UV-Vis vai ser essencial quando nós temos duplas ligações conjugadas, quando nós temos anéis aromáticos. Se a molécula não tiver esses componentes, já fica complicado utilizar o ultravioleta visível num método de controle de qualidade, por exemplo. Tá? Então, a estrutura do cromóforo vai influenciar quais comprimentos de onda serão absorvidos. Quanto maior a conjugação de uma molécula, maior pode ser a alteração do seu perfil de absorção. Então, lá no filtro químico, são várias duplas ligações conjugadas para absorver o maior, vamos dizer assim, de forma mais ampla, né, todo o espectro de radiação ultravioleta. A estrutura química, portanto, deixa uma resposta característica quando interage com a radiação. Olha aqui um gráfico, um espectro que eu tirei lá do Pavia, dessa substância aqui, ó. É o ácido benzoico, tá? Então, o ácido benzoico, como vocês veem, tem um anel aromático. E aí o espectro de absorção do ultravioleta dele varia bastante. A gente tem um pico aqui em 230 e outro aqui por volta entre 272 e 282, se não me engano. Então, o Pavia tem essa, mesmo aquela quarta edição lá que eu mostrei para vocês, e isso está naquele material lá do começo da aula, que eu coloquei o hiperlink, está no capítulo de ultravioleta. Então, parece ser bem antigo, né? Mas é antigo, mas funciona. Então vejam que o ácido benzoico possui esse comportamento, né, com a luz nesse espectro de onda. E como é que funciona esse espectro? Ó? Ele apresenta a absorção do ácido benzoico em ciclohexano. Por que eu coloquei, então, o ácido benzoico no ciclohexano? Porque o ciclohexano não tem dupla ligação. Então ele vira um solvente adequado para eu colocar o ácido benzoico e só o ácido benzoico interagir com a luz nesse comprimento de onda. O ciclohexano não vai interagir, não vai absorver. Faz sentido? Porque se eu tenho ácido benzoico diluído em ciclohexano, já pensou se o ciclohexano absorvesse luz nessa faixa também? Eu só ia enxergar ciclohexano. Um ciclohexano é um solvente que não absorve luz nesse comprimento de onda. E aqui, então, a gente pode ver só o perfil de absorção do
ácido benzoico. Tá? No eixo X, a gente tem o comprimento de onda, e no eixo Y, aí tem intensidade de absorção. Então, o ácido benzoico apresenta absorções características com máximos próximos de 230, como vocês podem ver aqui, 272 e 282 nanômetros. Ciclohexano é usado como solvente por apresentar baixa absorção na região analisada. 282 é esse aqui, ó. 272 e 230. Aqui no gráfico parece um 262, né? Não, é 282. Mas é aqui, ó. O 280 está aqui, tá vendo? Aí, esse eixo é o eixo do comprimento de onda. Mas realmente, olhando para a figura, parece um 262. É porque a figura é antiga. Então, o ciclohexano é só um solvente, a estrutura química da substância determina seu perfil de absorção UV. Então, isso foi tirado lá do Pavia 2010, Introdução à Espectroscopia. O que origina essas absorções, pessoal? No comprimento de onda aqui, ó, 230 nanômetros, a absorção intensa associada principalmente ao sistema aromático conjugado com o grupo carbonila. Então, a conjugação com o grupo carbonila altera esse ambiente químico dos elétrons das ligações π do anel aromático. E aí isso permite que ele absorva a luz nesse comprimento de onda de 230 nanômetros. E 272 e 282 que a gente vê aqui também, ó. Bandas menos intensas associadas ao sistema aromático, cuja absorção é modificada apenas pela presença do grupo carboxila, C-OH. Então, na verdade, essa molécula vai possuir esses dois picos, sendo que o pico de absorção máxima é 230. Digamos que isso fosse um medicamento e nós estamos desenvolvendo um método para controle da qualidade, fazer a curva de equilibração por ultravioleta do fármaco que tem esse perfil de absorção do ultravioleta. Qual comprimento de onda vocês escolheriam para quantificar esse fármaco na amostra? Posso perguntar na prova? É fácil, não é? Eu quero que vocês interpretem resultados, como se estivessem na indústria só, não é para decorar. Mas pensa, se você precisa desenvolver um método de controle de qualidade, imaginando que esse aqui é o seu fármaco de interesse, e ele tem esse perfil de absorção do ultravioleta, qual comprimento de onda você escolhe para ser o comprimento de onda nas análises? Tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. 230. Daí parece 20 de longe, né? Mas é 230 porque é o máximo de absorção. Então, eu tenho que garantir que eu faço uma diluição do comprimido. Lembra dos 20 comprimidos? Tritura, pesa uma quantidade, dilui, filtra. E aí eu só vou ter esse componente lá, que seria meu fármaco, dentro daquela solução. E os outros componentes ali presentes, os outros recipientes que porventura ficaram diluídos, não absorvem nesse comprimento de onda. Aí eu uso 230, que é o ápice, o máximo, para estabelecer meu método de quantificação. É fácil? Não é tranquila essa pergunta? Se você entendeu o princípio da técnica? Ou não? Ou deixa quieto? Deixa quieto? Vamos de novo, ó. Os valores de absorção no ultravioleta podem ser relacionados, então, às características estruturais da molécula. Diferentes cromóforos e substituintes apresentam comportamentos de absorção característicos. A conjugação, os substituintes, o solvente e o pH podem modificar o espectro observado. Então, eu sempre tenho que manter as mesmas características de diluição. Muitas vezes eu vou usar tampões para depois fazer essa leitura no espectro. Eu tenho que usar o mesmo solvente para todas as amostras, o mesmo reagente para todas as amostras, porque eu mantenho as condições iguais, só muda o quê? A concentração do meu analito de interesse. Se eu só mudo a concentração do meu analito de interesse e mantenho todas as outras condições iguais, todas as cubetas são de plástico, ou todas as cubetas são de quartzo, que é de preferência de quartzo, né? Que ela também não, a cubeta de quartzo
não absorve luz no comprimento de onda do ultravioleta visível. O plástico pode absorver. Tá? Então, se eu mantenho tudo isso igual, a única coisa que vai mudar é a concentração do meu analito e a absorbância atribuída a essa concentração. E lembrem-se que a absorbância é proporcional ao aumento da concentração do analito. Tá? Então, vocês lembram dessas tabelas aqui, ó, na disciplina que vocês fizeram? Isso traz boas memórias ou más memórias? Então, vamos mudar essa questão hoje. Vejam que não é algo complexo, principalmente agora que vocês já passaram pela disciplina. Então, aqui eu não vou cobrar a mesma coisa de vocês, não. Lá vocês estavam pensando da seguinte forma, né? Sob a ótica da química orgânica é o seguinte: eu não sei o que é. Então, como que eu faço para descobrir o que é? Aqui a gente não tem essa mesma ótica. No controle de qualidade, vocês já sabem o que vocês querem encontrar. A questão é, qual resposta que eu espero desse composto que eu já sei como ele é quimicamente. Então vejam que lá na molécula que a gente usou como exemplo, ó, tem um anel aromático, não tem? E aí quando você vê aqui o anel aromático, ó, ele pode ter substituintes. Se o substituinte for o metil, então ele vai ter uma absorção primária de 206 e a secundária, lembra daqueles dois picos do espectro? Vai estar lá em 254. No nosso caso aqui, o substituinte, né, é uma carboxila, do ácido carboxílico, né? Então, ele vai ter lá um primário em 230, não é exatamente o que a gente observou no espectro, e um secundário, ó, em 273. Então, quando eu tenho o anel aromático com esse substituinte, ele vai ter um ápice primário de 230 e um secundário de 273. Não era isso que a gente estava vendo aqui? Um primário 230 e um secundário 273. Aqui a gente viu 272 e 282. Faz sentido agora? Então, se no seu fármaco, algum pedaço desse fármaco for constituído, por exemplo, por um anel aromático com seu substituinte, você já espera encontrar um perfil de absorção do ultravioleta visível que é semelhante ao que você encontra nessas tabelas. Vocês entenderam, então, o motivo de terem tido essa disciplina no curso? Agora que a gente sai da química orgânica, que é uma matéria do ciclo básico, digamos assim, e vamos para o ciclo profissionalizante. Então, na indústria, isso vai fazer bastante diferença para vocês. O único profissional que consegue atrelar a parte farmacêutica com essa parte química, físico-química e do controle da qualidade somos nós. Aí a minha menor aluna na aula passada falou, ah, mas o engenheiro químico também. Beleza, o engenheiro químico também, mas ele entende de medicamento que nem a gente? Então, qual profissional fica mais completo para a indústria farmacêutica? Você na indústria, você vai trabalhar em todas as áreas da indústria. Você vai pegar desde a farmacovigilância até os assuntos regulatórios, as questões relacionadas com a produção do medicamento, controle de qualidade físico-químico, microbiológico, garantia da qualidade, treinamento, tudo. Então é por conta de também dominar essa parte que nós nos tornamos profissionais completos para a indústria farmacêutica, tá? E aí, ó, em compostos que não são aromáticos, né? Então, olha lá, a hidroxila vai absorver em 180, e assim vai. Tenho certeza que vocês trabalharam bastante com essas tabelas no passado, mas o foco do controle de qualidade é outro. Então, aqui o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Mas podem ficar tranquilos que não vai ter um quadro desse na prova, uma molécula, para vocês predizerem qual que são os máximos de absorção, não. Eu sei que vocês já sabem do que se trata. Não quer dizer que vocês vão sair dando aula de métodos químicos de identificação de compostos orgânicos. Mas vocês já sabem do que se trata e se forem desafiados com isso na vida profissional, vocês vão se dar bem. O quanto que essa substância absorve? Ó? Saber onde uma substância absorve é importante, mas no controle da qualidade, muitas vezes, precisamos responder a outra pergunta. Ó. Quanto dessa substância está presente na amostra? Então vejam que a pergunta mudou. Eu só quero saber quanto dela está presente na amostra. Quanto maior a quantidade de moléculas capazes de absorver radiação,
maior poderá ser a absorção observada. Então, para montar a curva de calibração, o aumento da concentração do analito na amostra tem que ser proporcional ao aumento da absorção dela. Nós dizemos também ao aumento da absorbância dela na amostra. Tá? Então, assim, a intensidade da absorção pode ser relacionada à concentração do analito. Essa relação é a base da determinação quantitativa por espectrofotometria UV visível. E aí, qual que é a importância do UV visível? Por que a gente está começando com o UV visível? Porque é mais barato. É mais barato quantificar por UV visível, não destrói a amostra. É uma técnica que exige um equipamento mais barato também, menos oneroso, é rápido. Se você for fazer tudo na indústria por espectrometria de massas, fica caro. Se você for fazer tudo por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, fica mais caro ainda. Então, o UV visível é rápido, é barato, resolve, e está dentro de todos os métodos farmacopeicos para quantificação de componentes, de medicamentos, né? E está presente também lá na RDC 899, que virou 166, para validação de métodos analíticos. Então, é amplamente empregada na indústria farmacêutica. Não tem indústria em que vocês trabalhem que vocês não terão lá um detector ultravioleta nas amostras quantificando analitos, tá? A absorção de radiação, então, ocorre por parte do analito. Isso vai dar origem a um sinal analítico e esse sinal é diretamente proporcional à concentração do analito na amostra. O que acontece, então, com essa luz quando ela atravessa a amostra, né? Então, como é que funciona esse equipamento desde dentro? Para dar uma noção melhor para vocês do funcionamento do equipamento. Uma quantidade de radiação incide sobre a amostra, parte dessa radiação pode ser absorvida pelas moléculas, e o equipamento consegue medir essa interação e expressá-la como absorbância. Então, o equipamento sabe quanto ele emitiu no total, ele vê essa luz total que ele emitiu, e ele também vê a luz depois que ela passou pela amostra. Aí ele sabe quanto que faltou. O quanto que faltou foi o quanto que a amostra absorveu naquele comprimento de onda específico. É assim que ele calcula a absorbância, tá? Ele mede essa interação, expressa como absorbância. Quanto maior a absorção da radiação pela amostra, maior será a absorbância. A absorbância é o sinal analítico que nós utilizaremos na determinação por UV visível. E essa absorbância é diretamente proporcional à concentração. Isso não sou eu que estou falando, quem fala isso é a lei de Lambert-Beer, mas como eu disse, nós não vamos entrar nessa matemática louca aí não. Isso é simplesmente para que a gente conheça como se aplicam, né? Você tem que saber que esse cara, o Lambert-Beer, esses dois caras, né? É que foram responsáveis aí por postular essa teoria que a gente aplica hoje na espectrofotometria. Então, Beer-Lambert também é um jeito que se fala deles, né? Então, o que é o principal que eu sei que vocês já entenderam? Qualquer aumento na concentração tem que ser seguido por um aumento na absorbância de forma proporcional. Assim eu consigo validar um método para que ele seja utilizado na quantificação. E aí as condições de análise das amostras têm que ser semelhantes, porque olha a equação, ó. A lei de Lambert-Beer. A, que é a absorbância medida, vai ser igual a esse epsilon, que é a absortividade molar, vezes B, que é o caminho óptico da cubeta, vezes a concentração do analito. Vejam que a gente está sempre relacionando absorbância e concentração. Então essas são as variáveis que vão mudar. Conforme muda a concentração, muda a absorbância. Então eu tenho que manter os outros dois sempre constantes. Como que eu mantenho a absortividade molar constante? Eu tenho que manter a mesma solução, o mesmo volume de solução, os mesmos reagentes ali presentes. Como é que eu mantenho o B constante? A cubeta tem que ter sempre o mesmo tamanho. A distância entre a fonte de luz, a cubeta e o detector tem que ser sempre a mesma. Então, quando a gente usa o espectrofotômetro, você põe a cubeta lá naquele lugarzinho específico. A cubeta vai ter 1 centímetro, a luz está distante a tantos centímetros, o detector a tantos centímetros, sempre é assim. Eu mantenho, então, essas duas variáveis constantes,
eu só vou mudar a absorbância e a concentração. Beleza? Então, na prática, a gente prepara soluções com concentrações conhecidas e medimos a absorbância. E esse espectrofotômetro, então, vai utilizar a fonte de radiação, que é a lâmpada. A radiação vai passar por um sistema e seleciona o comprimento de onda. A radiação selecionada atravessa a amostra contida na cubeta, o detector registra isso. O equipamento transforma essa informação num sinal analítico e esse sinal é expresso como absorbância. Então, para resumir tudo, eu tenho a fonte de radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, ao ser emitida, ela emite em vários comprimentos de onda do V visível. Então, eu tenho que selecionar o comprimento de onda que eu quero, que é aquele para o qual o meu analito tem uma absorção ideal. Esse comprimento de onda, então, passa pela amostra, chega ao detector e produz um sinal de absorbância. Tem outros fenômenos que podem ser detectados, transmitância e por aí vai. Mas a gente vai focar só na absorbância para o controle da qualidade, que é o mais utilizado. Então dá uma olhada nesse esquema aqui, ó. Eu tenho a fonte de luz, as lentes então vão focar essa luz, né, num prisma. Aí esse prisma vai provocar essa difração, ele permite então que eu tenha mais comprimentos de ondas possíveis aqui, e eles vão passar por um monocromador que vai escolher qual comprimento de onda. Aqui ele está deixando o amarelo passar, mas ele poderia estar deixando o vermelho, poderia estar deixando o anil passar, dependendo do que eu tenho de interesse na minha amostra. Aqui a amostra absorve melhor no comprimento de onda visível da luz amarela. Então só esse comprimento de onda vai passar aqui pela amostra e vai ser registrado como uma absorbância. Foi? Posso perguntar na prova alguma coisa relacionada a isso? Não? Deixa quieto, né? Vocês estão dormindo por quê, gente? Ainda é quarta-feira, pô. Estão cansados? Professor, tem jogo. Tem jogo daqui a pouco, né? Mas você pode assistir no YouTube depois, pela Cazé TV. Pô. E quando a gente muda, então, pessoal, dá uma animada aí, porque está quase acabando. Quando a gente chegar no infravermelho, vai estar quase acabando, porque essa parte inicial serve para os dois, para o ultravioleta e para o infravermelho, tá? E aqui parece que nós estamos quase chegando no infravermelho, ó. Se a gente mudar a região do espectro, até então a gente estava no UV visível, certo? Até aqui a gente utilizou essa região do V visível para observar a interação da radiação com os elétrons das moléculas. Então é uma radiação mais energética que consegue excitar os elétrons dos átomos presentes nas moléculas. Mas o espectro eletromagnético possui outras regiões. Quando utilizamos radiação de menor energia, a resposta da molécula pode ser diferente. Na região do infravermelho, a absorção está relacionada principalmente às vibrações moleculares. Mudamos a energia da radiação, mudamos a informação obtida sobre essa molécula. Então, enquanto no ultravioleta você vai ter aquele perfil de absorção de máximo, no infravermelho você vai ter respostas vibracionais que essa molécula teve à radiação. Então, agora o nosso olhar deixa os elétrons excitados das moléculas de lado e se volta para os tipos de ligações químicas presentes nas moléculas. E aí vocês vão entender por que tinha aquelas tabelas específicas do infravermelho, encontrando determinados tipos de ligações nas estruturas químicas. Então, do UV ultravioleta ao infravermelho, o que muda? Comparado ao ultravioleta, o infravermelho apresenta maior comprimento de onda, portanto, uma menor frequência, consequentemente, uma menor energia. Então, o infravermelho é menos energético do que o ultravioleta, e visível. Essa região não promove, então, transições eletrônicas, características do ultravioleta visível. A absorção da radiação infravermelha está associada principalmente a transições vibracionais das ligações químicas. Então, elas vão vibrar de forma diferente. E aí, quando elas voltam para o estado original, elas emitem para o detector essa vibração. Então, o V visível é a transição eletrônica e o infravermelho são vibrações moleculares. Então, voltamos lá naquela figura anterior, né?
O infravermelho está aqui, ó. No espectro, ele é menos energético do que o ultravioleta visível. Beleza? Nessa foto você pode ver isso com maior riqueza de detalhes, ó. Então a região do infravermelho está numa região de menor energia em relação ao ultravioleta. A frequência dele é maior que o ultravioleta, por isso que ele é menos energético. O ultravioleta tem uma menor frequência, por isso que ele é mais energético. Ok? E essa foto aqui, pessoal, é a foto lá do Pavia. Por isso que ela é antigona desse jeito aí. Mas eu coloquei aqui principalmente porque ela já permite olhar o tema da próxima aula. Então aqui a gente vê os raios X lá, que a gente colocou, nem tem os raios gama, mas eles estariam aqui do lado, são mais energéticos. Aqui o ultravioleta, aqui o visível, o infravermelho vibracional, que é o que vai utilizar no equipamento. Ainda temos mais infravermelhos aqui, micro-ondas, radiofrequência, e lá depois da radiofrequência, ó, a ressonância magnética nuclear, que é um dos métodos de identificação de compostos orgânicos que a indústria faz uso. Vocês também já trabalharam, a gente vai revisar dessa mesma forma na próxima aula, se Deus assim permitir. E eu espero que vocês venham, porque esse desânimo não pode ser para sempre, né? Então, ó, o ultravioleta, a frequência maior, mais energético. O infravermelho, a frequência menor, menos energético, tá? Então, galera, as ligações químicas, os elétrons dessas ligações também vibram. Os átomos de uma molécula não permanecem imóveis. As ligações químicas podem ser imaginadas de forma simplificada como molas conectando esses átomos. De acordo com a eletronegatividade, por exemplo, se eu tenho um composto que é um átomo que é mais eletronegativo de um lado de um átomo que é menos eletronegativo que ele, imagina uma hidroxila, o oxigênio ligado a um hidrogênio. O elétron lá do hidrogênio fica pertinho do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, para essa ligação vibrar, a energia, a quantidade de energia é diferente quando comparado, por exemplo, com uma ligação entre dois carbonos, quando comparado com uma dupla ligação entre carbonos, quando comparado com uma dupla ligação entre um carbono e o oxigênio. Então percebam que o ambiente químico muda conforme os átomos se ligam e a quantidade de ligações acontece entre esses átomos. Essas vibrações mudam, é por isso que o infravermelho consegue detectar essas características, tá? E isso é importante para a indústria, no ponto de vista de que ele agiliza a coisa. Imagina você trabalhando numa indústria farmacêutica que produz bilhões de comprimidos. Trabalha, sei lá, com uma carta de 47 fármacos diferentes. Imagina a quarentena de uma indústria dessa. Matéria-prima chegando, tendo que fazer teste. Como é que você comprova que aquele composto presente armazenado naquele local é realmente a matéria-prima de interesse sua? De forma rápida, simples, objetiva e segura, se você fizer um teste de infravermelho, as características de ligações químicas dessa molécula vão criar uma impressão digital. E aí você tem segurança de que aquele princípio ativo é, de fato, o seu insumo farmacêutico que vai ser usado na produção. Então, o infravermelho dá essa agilidade, principalmente na quarentena, relacionada à matéria-prima. Dá para usar no medicamento pronto também, dá para usar no pó, que está sendo utilizado lá na linha de produção, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo hoje, né, do equipamento sendo usado nessa parte de quarentena. Então, a quarentena da farmácia de manipulação. Quando ela recebe esse material, ela precisa enviar a amostra para a quarentena também. Mas aí ela vai depender de um outro laboratório que faz o controle de qualidade, não pode demorar. E aí eu tenho meus clientes precisando das formulações. Se eu adquirir um equipamento desse, eu mesmo consigo fazer minha determinação na quarentena. Faz sentido? Não agiliza? É caro, mas vale a pena, tá? Então, entre os principais movimentos aqui, voltando para a vibração das ligações, ó, a gente tem estiramento, que é a alteração do comprimento da ligação, e uma deformação angular dessa ligação química,
que é a alteração do ângulo entre as ligações. Quando a frequência da radiação infravermelha é compatível com uma vibração molecular dessa, pode ocorrer uma absorção de energia. Cada ligação apresenta um comportamento vibracional característico, porque eles estão em ambientes químicos diferentes, distintos. Então, diferentes ligações químicas apresentam diferentes frequências de vibração. Ó. A frequência depende principalmente dos átomos envolvidos e da força da ligação. Então, se eu tiver elementos eletronegativos conectados a átomos menos eletronegativos, eu vou precisar de mais força para movimentar essa ligação aí. É por isso que a ligação entre oxigênio e hidrogênio, 3.200 a 3.600 centímetros a menos 1. Então, geralmente ela produz uma banda larga. Ela é muito energética. Meio que os elétrons estão do ladinho do hidrogênio ali. Para eu vibrar isso, eu preciso de mais força. A ligação entre nitrogênio e hidrogênio é a mesma coisa. O nitrogênio também é mais eletronegativo que o hidrogênio, concorda? Carbono e hidrogênio, ó, 2.850 a 3.300. Está desbloqueando memórias boas ou ruins isso, gente? Mas vocês perceberam onde que se aplica o negócio agora? E é muito bom ter esse conhecimento ao ir para a indústria. Porque quem que vai chegar lá sabendo dessa questão? Só os meus melhores alunos aqui da UBM. Vocês vão ver que raramente isso está incluído num plano de ensino de uma universidade. Eu fui procurar e fui viajar um pouco, né, no meu passado também, e encontrei material da UFJF para o curso de licenciatura em Química semipresencial. Sabe o que tem na disciplina que está relacionado a isso para eles? Exatamente esse material que eu já coloquei para vocês no hiperlink da aula. Eles têm aquele material, os dois, para essa parte inicial, né? E o Pavia e aula em cima. Então, nenhuma explicação dessa aí eles têm, não. É o Pavia para você ler, entendeu? E quando vocês forem ler o material, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que é uma linguagem antiga, é difícil. Vocês veem o nível da figura, né? Não é um texto atual, complicado. Então, dominando isso aqui igual a vocês, que tiveram essa disciplina lá atrás e agora estão tendo a oportunidade de revisar, realmente são poucos. E isso os prepara muito bem para a indústria, tá? Eu estou falando isso não é porque simplesmente eu sou coordenador do curso, não. Vocês sabem que recentemente eu fui para um encontro de coordenadores, então eu tenho noção do que está acontecendo no país inteiro agora. E por mais que vocês pensem assim, porque tem aquela velha máxima, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente está aqui em Barra Mansa, sul do estado do Rio, Vale do Paraíba, pessoal sem noção de como nós estamos bem quando comparados com o restante do Brasil como um todo. Vocês não são quaisquer farmacêuticos, não. Pode ter certeza disso. E eu confio muito em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão dar muito orgulho ainda para o seu professor Antônio. A partir do ano que vem. Hã? Pois é, ué. Vocês vão ser... O desempenho de vocês vai ser maravilhoso, eu tenho certeza absoluta disso. Até porque a multidisciplinar esse ano vai ser bem preparatória. Vai aparecer na TV Rio Sul. Voltando aqui, pessoal, a posição das bandas fornece pistas sobre os grupos funcionais. E por que no infravermelho, diferentemente do ultravioleta, a gente fala comprimento de onda, aqui é número de onda, né? Nos espectros de infravermelho é comum apresentar a radiação como número de onda. Número de onda indica quantas ondas cabem em 1 centímetro. É uma questão, a convenção do equipamento, tá? Esse número de onda, então, tem uma unidade de centímetro a menos 1, etc. Característica específica do equipamento aí. E é por isso também que o eixo do espectro de infravermelho aparece numa ordem decrescente. E o equipamento do infravermelho, pessoal? Vamos perder tempo aqui mostrando para vocês os pormenores do equipamento do infravermelho? Não, porque a gente já viu do ultravioleta. Então o equipamento funciona de forma muito semelhante. A radiação é emitida, interage com a amostra, né? Tem essa interação. O detector captura essas informações e transforma isso num espectro. Então, de forma geral, é isso que acontece. Tem diferentes tipos, tá, de infravermelho. O principal deles é o infravermelho com transformada de Fourier. Permite analisar muitas amostras diferentes com pouco ou nenhum preparo. Então, qual a vantagem do infravermelho?
o preparo é mais rápido, mais simples, tá? Eu posso usar, inclusive, igual comentei com vocês, um equipamento que verifica isso prontamente, sem grandes necessidades de preparar a amostra, diluir, etc. No infravermelho, a forma de apresentar a amostra ao equipamento é parte importante da estratégia analítica. Então, existem, por exemplo, infravermelhos com transformada de Fourier que pode usar na bancada, ó, utilizado principalmente para identificação e caracterização de matérias-primas e substâncias. Tem esse NIR, que usa o infravermelho próximo, né, que é Near Infrared, a sigla NIR, permite análises rápidas e pode ser aplicado ao controle de matérias-primas e processos. Então, chegou a matéria-prima, eu uso o NIR nele e já consigo passar mais rapidamente pelo teste de quarentena. E tem equipamentos até portáteis, ó, permitem realizar determinadas análises diretamente no local de recebimento, armazenamento ou produção. A análise pode ser realizada com pouco ou nenhum preparo de amostra, dependendo da técnica utilizada, e a instrumentação pode sair da bancada e acompanhar você, farmacêutico do controle de qualidade, durante o processo produtivo na fábrica. Então dá uma olhada nesse equipamentozinho aqui, ó. Veja que ele está colocando o negócio direto no medicamento. Então a tecnologia avança, é possível utilizar o equipamento dessa forma, tá? Então essa instrumentação pode virar portátil para acompanhar esse farmacêutico durante o processo de produção. Equipamentos que permitem realizar análise diretamente no local, então identificam de forma rápida as matérias-primas e os produtos. Então estou com dúvida aqui se esse comprimido realmente é o que afirma ser. Muitas vezes o comprimido é produzido até fora do Brasil, vem para cá só para ser embalado. Então dá para usar o infravermelho nesse comprimido pronto ali e identificar se ele de fato é quem diz ser, né? E aí encaminhar para o processo de embalagem. Tá? Tem o equipamento também da espectroscopia Raman, que é uma técnica complementar ao infravermelho, fornece informações sobre as vibrações moleculares. Aí, no caso, pessoal, esse equipamento da imagem aqui, ele pertence a essa técnica de espectroscopia Raman, que é complementar ao infravermelho. Então ele identifica de forma rápida, tem pouca manipulação de amostra e tem aplicação no controle de qualidade. Então a figura que eu coloquei aí, eu tirei desse site, vale a pena vocês conhecerem lá. Pode ser algo que, se você já está trabalhando na indústria ou pretende trabalhar na indústria, vale a pena conhecer isso aí. E aí, galera, já encaminhando para o final, calma, vocês já vão ser liberados para poder ver o jogo. Vocês lembram desse espectro aqui, ó, que eu coloquei? Figura também lá do Pavia, ó, bem antigão. Então, as características do espectro são diferentes do ultravioleta, né? Esses picos que a gente vê aqui, ó, de cima para baixo, né, estão relacionados com as vibrações das ligações. Então, se você encontra lá uma banda larga entre 3.200 e 3.600, isso é uma hidroxila presente na amostra. Se você encontra lá uma banda 3.300, 3.500, aí vai ser uma ligação nitrogênio e hidrogênio. Um sinal aproximadamente entre 1.650 e 1.750, é uma C-dupla-O, então tem uma carbonila nessa molécula. E aí cada molécula, quando você pega todo esse espectro, isso aqui vira uma impressão digital da molécula. Do mesmo jeito que você tem a sua impressão digital. E aí é onde essa técnica se aplica ao controle da qualidade. Então eu posso fazer a análise desse medicamento, de um medicamento fictício aí, dentro de um comprimido que vai me dar a mesma impressão digital sempre. Por mais que até mesmo eu tenha interferência de outros recipientes ali dentro, eu vou usar um espectro que é característico para aquele comprimido. É onde existe uma grande vantagem aí relacionada ao infravermelho. Vocês lembram dessas tabelas aqui, ó, que vocês tinham que usar para analisar? Ó? CH de alcanos, carbono, carbono de alcano, carbono, carbono de alceno. E aí vocês viam lá as regiões em que esse sinal ocorria. Vejam que vocês já não estão vendo essa questão na aula de hoje como uma primeira vez, é só um reencontro. Na indústria vocês podem reencontrar isso novamente.
Calma que daqui a pouco eu vou dar largada. Ficou igual aquele corredor da maratona. Está acabando. Do espectro, então, a identificação. Após a análise, o equipamento fornece um espectro característico da amostra. Esse espectro pode ser comparado com o espectro de referência da substância. Então, se aquela substância está presente ali, o espectro esperado é, vamos dizer assim, eu posso predizer. E aí isso é um dado que permite o controle da qualidade. A correspondência entre as bandas observadas e o padrão esperado fornece evidências sobre a identidade do material. E essa técnica, pessoal, ainda pode ser aplicada, por exemplo, lá nos aeroportos, para identificação de drogas de abuso e etc. Tá? Também é utilizada nessa questão aí. Então é uma questão que pode cair onde? Eva, no concurso da Polícia Civil, que estava para ter em agosto do ano passado e pode ser que tenha esse ano. Perito legista e perito da toxicologia. Federal também, ok, mas esse eu não tento porque a concorrência é muito grande, eu vou tentar o da civil mesmo. Esses métodos químicos de identificação de compostos orgânicos, galera, vale a pena para vocês e para mim revisar esse trem aí. Porque quando abrir o concurso para perito da toxicologia da Polícia Civil aqui do Rio, e estava para abrir no passado, aí está para abrir esse ano, não sei o que, e assim vai, essa matéria cai. Quando cai uma questão de infravermelho, quem que acerta? Pouquíssimos farmacêuticos acertam, porque depende, né? Os outros cursos que competem conosco nessa prova, aí eles não acertam mesmo, porque eles não veem infravermelho nunca, Tatá. Agora, e dos farmacêuticos, quem que vai acertar? Pouquíssimos também. É quem se interessou aí por essa disciplina na época da graduação. Então, vale a pena aprender esse trem. Não sei se, por exemplo, se você comprar aquele curso lá do, sei lá, o Estratégia Concursos, vai ter, duvido que vai ter, uma aula sobre infravermelho. Aqui você tem. E eu vou deixar gravado lá no YouTube para você. Inclusive, se você chegou até agora aí na nossa aula gravada, aproveita, já deixa um comentário se você gostou, curte e compartilha com seus amigos. Hã? É isso aqui, esse recado é para quem estiver assistindo no YouTube depois. Eu não sei se você pôs para gravar, não precisava não, eu estou gravando para nós. YouTube. Ué, você entra lá no meu canal, pô. Entra lá, que as outras aulas são todas lá para você revisar também. Então, só para terminar, galera, que a Ellen já até foi embora, não aguentou esperar. Tem. Tentativa de comer o sustromen, cara, mas não consegui. Porque eu tinha uns amigos, né, do exterior, né? Aí eles mandaram para mim, mas não deu, não. Aí eu fiz o vídeo para mostrar para eles, eu tinha que falar em inglês ainda. Aí, vê se pode, né, cara? Que marmota. Mas só para a gente terminar aí, vocês poderem assistir para ver o jogo. O jogo começa a que horas? Tá cedo ainda, meu melhor aluno. Então, o espectro que você gerar da sua amostra vai ser comparado com o espectro que vai ser uma identidade do material que já foi obtido anteriormente por infravermelho, tá? Esse espectro, então, funciona como uma impressão digital química da substância. Então, no controle de qualidade, a questão é outra, em comparação com aquilo que vocês viram na química orgânica. Ó. Geralmente, então, a gente não pergunta, a gente não precisa elucidar uma estrutura desconhecida do zero. Lá, vocês estavam elucidando estruturas desconhecidas do zero. É para ser mais difícil lá mesmo, para agora ficar mais fácil. Então, a matéria-prima chega acompanhada de uma identidade declarada e de especificações. Você vai conferir se de fato aquilo procede, tá? Então, se recebemos uma matéria-prima declarada como paracetamol, nossa pergunta é: o espectro da minha amostra é compatível com o espectro de referência do paracetamol? A comparação dos espectros permite avaliar a identidade da substância. E aí o aluno tem uma tendência de olhar para isso e falar: nossa, mas quando eu estiver fazendo isso lá na indústria vai ser difícil? Não. É fácil, a técnica é fácil, você vai seguir um protocolo simplesmente, mas entender o que está por trás do protocolo, isso o técnico não sabe, o analista não sabe, você sabe. Então você é capaz de, vamos dizer assim, laudar todas essas etapas analíticas
para que isso faça parte, né, do relatório final relacionado à produção daquele medicamento, que a Anvisa depois vai fiscalizar. E ela fiscaliza mesmo. Tá? Oi. Esse espectro padrão pode ser consultado nas bibliotecas relacionadas aos softwares, né, que fazem essas análises, ou você pode encontrar na literatura científica. Então eu até quis, e numa outra vez que eu dei essa disciplina, eu peguei um artigo em que foi feita uma validação de infravermelho e mostrei para os alunos. Só que aí ficou um negócio, para vocês que já são uma safra nova, eu não preciso fazer isso. Vocês tiveram um desempenho muito bom nessas outras disciplinas aí. Mas eu deixei como exemplo essa questão só para vocês que querem se aprofundar na coisa. Então, ou você vai obter isso na literatura ou nas bibliotecas dos softwares. Já existe essa preparação. Entendeu? Então, a comparação dos espectros permite avaliar essa identidade. Em química orgânica, vocês podem receber um desconhecido e perguntar: quem é você? Então, era isso que vocês estavam fazendo lá na química orgânica. Quem que era? Poxa, teve um máximo de absorção em tal comprimento de onda. Ou teve um número de onda, um pico no número de onda tal. Aí vocês tinham que escolher qual molécula que era. No controle de qualidade, muitas vezes a pergunta é outra. Você é realmente quem diz ser? O controle de qualidade busca resolver essa pergunta aí. Aí é mais fácil respondê-la do que a primeira, concorda? Você está partindo do zero para tentar identificar. Aqui, pelo menos, você já tem algo para se agarrar, né? E aí fica mais fácil interpretar esse resultado. Então, o que cada técnica dessa entrega? O UV visível é uma absorção associada principalmente a transições eletrônicas. A absorbância pode ser relacionada à concentração. Então, no UV-Vis, eu faço métodos de quantificação, curva de calibração. Posso fazer a mesma coisa no infravermelho? Pode, mas é mais complicado. O infravermelho está mais adaptado para encontrar a impressão digital das moléculas, para fazer aquela análise de quarentena, para identificar ali ligações específicas que batem com o perfil de infravermelho daquela molécula que foi obtida anteriormente. Entendeu? Então, cada técnica no seu devido lugar. Se você pegar uma indústria farmacêutica e mudar toda a quantificação analítica de ultravioleta para infravermelho, vai demorar mais, é uma técnica mais demorada, preparo de amostra diferente e tal. Para você ter a mesma segurança e confiabilidade de uma curva de calibração no infravermelho, é complexo. Você vai fazer isso com o ultravioleta, tá? Então, o infravermelho tem uma absorção associada às vibrações, as bandas estão relacionadas às ligações características estruturais. Ligações e características estruturais. E tem grande aplicação na identificação e comparação com substâncias de referência. No ultravioleta visível, você então vai ter as quantificações, né? Curva de calibração, e no infravermelho, você vai identificar características estruturais e ligações presentes da molécula. Então, qual que é a pergunta principal que o ultravioleta visível responde? Quanto nós temos? Ele vai quantificar lá. E o infravermelho? É se aquilo é realmente o que deveria ser. Beleza? Retomando a pergunta norteadora, então, ó, como a interação da matéria com a radiação pode ser utilizada para identificar qualquer substância no controle da qualidade. A matéria interage de maneira diferente com a radiação, dependendo da sua estrutura química e da energia envolvida. Então, mostrando o espectro eletromagnético para vocês, vocês viram várias energias diferentes, porque os comprimentos de onda são diferentes e, consequentemente, as frequências também. E aí, hoje, trabalhamos aí o ultravioleta visível, avaliamos principalmente a absorção relacionada a transições eletrônicas e essa absorção pode estar relacionada à concentração de forma diretamente proporcional, por isso que o ultravioleta é utilizado na quantificação, quanto nós temos. E no caso do infravermelho, a gente vai avaliar as vibrações moleculares, existem vibrações características para cada tipo de ligação química, então essa técnica é ideal para identificar padrões, a identidade da substância, diante dos espectros obtidos a partir dos padrões. Então, esses resultados são sempre comparados aí com padrões de referência e especificação. A interação da matéria com a radiação transforma propriedades moleculares
em informação analítica. Beleza? Resistindo? O que nós aprendemos hoje, então? Para a gente terminar a aula agora. A luz faz parte do espectro eletromagnético, pessoal? Posso dizer que sim? Vimos isso na aula de hoje. Diferentes regiões apresentam diferentes energias. Tá bem, minha melhor aluna? Que cansaço é esse? A interação entre radiação e matéria, ó, depende da energia, da radiação e da estrutura da molécula. Então a estrutura da molécula vai criar um ambiente químico ali que permite que ela interaja com a radiação. No ultravioleta visível, a absorção está relacionada principalmente às transições eletrônicas. Então é uma radiação mais energética. Quando ela vai incidir nos elétrons dos átomos, eles fazem uma transição para um nível energético maior. A lei de Lambert-B relaciona a absorbância à concentração do analito. Então, quanto maior a concentração, maior a absorbância de forma proporcional. No infravermelho, a absorção está relacionada às vibrações moleculares. E aí, leve em consideração esse último slide aí, porque se você entendeu essas questões, eu tenho certeza que você teve um bom desempenho na aula. As bandas de infravermelho fornecem, então, informações sobre ligações, grupos funcionais e identidade química. Eu quero saber se a molécula é realmente quem ela diz ser lá no rótulo da Dorna em que ela foi transportada da indústria que a sintetizou até você, indústria que vai transformá-la em medicamento. Tá? O V, VIS e IV transformam, então, propriedades moleculares em informações úteis ao controle de qualidade. Identificar, quantificar, comparar e controlar são possíveis, então, a partir do emprego dessas técnicas. Ficamos assim por hoje? Alguém quer continuar ainda? Esses 2 últimos tempos, então, ficam para vocês fazerem atividades, se já não começaram a fazer. E eu vou colocar outra atividade para vocês hoje, específica dessa aula. Tá? Nós não estamos desperdiçando tempo, estamos otimizando, porque a gente não tem como marcar prática para todos os dias até o final do período. Essas práticas estão lá, contidas, a gente vai ver aspectos daqui. Infravermelho nós não temos, mas vamos usar ultravioleta. Na aula passada também a gente já fez uma prévia, né, do que a gente faria lá com a determinação do ácido acetilsalicílico em comprimidos. Então vocês já estão treinados para a primeira prática que a gente vai executar depois da N1. E aí eu estou acabando de montar esses relatórios específicos, descritivos, para vocês chegarem lá e vocês executarem. Eu não quero ninguém com preguiça, não. Na época, então, a gente vai dividir a turma em 2. Metade da turma faz no laboratório nos primeiros 2 horários, metade da turma faz nos 2 últimos. Ah, não é só uma semana. Pode ser também. Aí vocês fazem 2 práticas por semana. Fechou? E se vocês quiserem alterar a data da prova, da semana de provas, principalmente da primeira semana, que ficou diferente do que vocês queriam, a gente consegue fazer, eu só peço um pouquinho mais de tempo. E a professora Rafaela vai dar aquela prova lá, na data que ela marcou com vocês, não na que eu coloquei no calendário. Fechou? Ficamos assim, então? Se você chegou até aqui, então, na aula, curte, comenta e compartilha. Deixa um like. Oi?